Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico, do direito das famílias, mais especificamente o Instituto da Adoção. Lembrando que nos últimos dois blocos nós já trouxemos para vocês um histórico, ventilamos um conceito, além do conceito trouxemos aí o foro, qual que seria o foro competente para a concreção dessa matéria, da materialização da adoção. Pontuamos para vocês, além disso, acerca aí da natureza, trouxemos aquelas três características, em outras palavras, falando que é excepcional, subsidiária e irrevogável, e trouxemos por fim a capacidade aí para a realização da adoção, em outras palavras, os elementos necessários, os pressupostos indispensáveis para tanto. A partir desse bloco, mais especificamente, quero trabalhar com vocês dois subitens relacionados ao Instituto da Adoção. E aí, assim, terminamos, obviamente, esse assunto e partiremos para a temática alimentos ou prestação alimentícia. Gente, dito isso, vamos lá. Próximo subitem, o subitem de número 5, é o subitem que diz respeito ao consentimento. Em outras palavras, toda vez que nós formos realizar a adoção, se faz necessário, se faz imprescindível que os pais daquela pessoa que venha a ser adotada, ela venha a consentir com a adoção. É verdade? É verdade. Isso se encontra, inclusive, esculpido, talhado, no artigo de número 45 do ECA Meleca, artigo 45 do Estatuto da Criança e Adolescente, ou se vocês preferirem, artigo 45 da Lei 8.069 de 90. Tudo bem? É óbvio, entretanto, que além desse consentimento, ou seja ele realizado ou não realizado, nós também devemos observar o que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Temos vários casos aí, inclusive, em onde um dos pais, eles não vieram a consentir com a adoção, mas, entretanto, a adoção foi realizada, materializada mesmo assim. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu, obviamente, em virtude do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Aquele princípio, comezinho, que princípio esse que se encontra esculpido e talhado também no nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Gente, situação que a gente pode ilustrar, mais especificamente. Situação onde os pais acabavam aí impondo, obviamente, aos seus respectivos filhos, várias sanções, ou de repente, pais que não possuem aí menor condição possível, afetiva, ou até mesmo condição de passar alguma coisa, dar as melhores condições de vida para os seus respectivos filhos, em outras palavras. Os pais, o pai está preso, a mãe se encontra totalmente drogada, ou seja, drogada totalmente fora de si, ou seja, as sinapses nervosas já nem funcionam mais, a conexão entre os axônios e os dendritos, e aí, em outras palavras, ainda que ela não concorde, óbvio, com o Instituto da Adoção, a adoção será realizada, será materializada mesmo assim, em virtude, obviamente, do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Ocorre, contudo, entretanto, todavia, e eu quero que vocês puxem uma observação aí, o quê? Que em algumas situações, entretanto, esse consentimento dos pais, obviamente dos genitores das crianças ou adolescentes que vierem a ser adotados, pode ser dispensados, Em outras palavras, existem situações de dispensa, situações em que nós não precisamos observar esse consentimento. Prof, são quantas as situações, Tô ficando empolgado, são 3 situações, porque 3 é mágico. Em outras palavras, temos 3 exceções, se vocês assim preferirem, obviamente, onde nós não precisamos observar o consentimento dos pais. Primeira situação, se nós estivermos falando de adoção de maiores de 18 anos. Por quê? Porque se o indivíduo ele já tem mais de 18 anos, ele já tem capacidade civil plena, ele não necessita mais, obviamente, aí da representação ou da assistência de seus respectivos pais, aqueles que ainda detinham o poder familiar, porque a partir do momento que realiza a adoção, a gente extirpa esses vínculos pretéritos, como outrora pontuado. Segunda situação que a gente pode trabalhar com vocês é se os próprios pais eles já foram destituídos do poder familiar. Em outras palavras, os pais eles já tiveram a supressão desse vínculo. Eles judiaram tanto da criança que o próprio juiz já debelou o vínculo. Em outras palavras, se já não temos mais o vínculo, não há mais razão pela qual seria necessário, imprescindível, o consentimento desses pais, E derradeiramente, aquela hipótese em que os pais eles se encontram em Lins. Lins, cidade, prof? Claro que não. Local incerto e não sabido, Ou seja, naquela hipótese, eu não sei onde estão os pais, Os pais sumiram. Eu lembro sempre de uma situação em concreto que aconteceu de, enfim, encontrarem uma criança, dentro de um saco no Lago da Pampulha, em Belo Horizonte. E daí? Ninguém localizou quem que seria a mãe que descartou aquela criança. Olha que loucura, Se ninguém sabe quem é a mãe,
vai fazer a adoção, ainda que nós não tenhamos aí o consentimento dela. Show de bola? Lembrando por demais, mais uma observação, né, são duas observações então, além do tópico consentimento, hipóteses que a gente pode abrir mão desse consentimento, é justamente o consentimento dos filhos. É verdade, os filhos também precisam consentir? Notem, se os filhos eles tiverem mais de 12 anos, em outras palavras, aqueles que forem vir a ser adotados, forem adolescentes, eles precisam ser ouvidos e, obviamente, né, que aquilo que eles pontuarem será observado. E por quê? Porque, obviamente, se você coloca um aborrecente que não quer estar presente no seu lar, ele vai transformar o teu lar no verdadeiro inferno. Então, mais do que 12 anos, propriamente dito, né, adolescentes, eles devem ser ouvidos e, obviamente, a sua posição, o seu posicionamento acaba vinculando o Poder Judiciário. Menos de 12 anos, eles não têm, obviamente, aí as condições, né, aptas, ou seja, as condições necessárias para, né, poder professar ou ventilar aí o seu real desejo. Então, obviamente, quem vai ventilar se é adequada à adoção ou não, mais especificamente, seria justamente essa equipe multidisciplinar que acompanha todo o processo, né, propriamente dito. Dito isso, então, terminamos o Instituto do Consentimento. Vamos para o sexto e último subitem, que na verdade é o subitem do vínculo, né? Dentro desse vínculo eu quero trazer aí, sexto subitem, né? Quero trazer três ponderações, mas três ponderações muito breves, muito sucintas e muito tranquilas. Primeira observação, a primeira ponderação dentro desse vínculo diz respeito justamente à diferença de uma reprodução assistida heteróloga com o Instituto da Adoção. Qual que é a distinção de reprodução assistida heteróloga com, obviamente, o Instituto da Adoção? Notem, reprodução assistida heteróloga, como nós já trouxemos, se faz, ou seja, se concretiza, se materializa naquela situação em que nós temos a ausência de material genético, ou pelo menos, né, a debilidade de material genético de uma das partes, no caso, o pai. Em outras palavras, a alegospermia ou a azospermia, ou seja, a situação de que o não tem porra nenhuma, né? Ou seja, não tem nada, brincadeira, né? Show de bola. Se ele não tem nada, ele franqueia sua mulher, ela faça o quê? Ela faça a utilização de material genético de terceiro. Esse terceiro fornecedor do material genético, quando a gente fala de reprodução assistida heteróloga, ele não cria um vínculo com o seu filho, ou seja, ele não tem vínculo com o filho. E essa é a diferença do Instituto da Adoção. Por quê? Porque na adoção, os que eram pais, eles tinham vínculos que serão, obviamente, debelados para a criação de novos vínculos. Na reprodução assistida heteróloga, nós não criamos nem sequer esse vínculo com o fornecedor do material genético. Tudo bem? Show de bola? Então não temos vínculo com o fornecedor do material genético, diferente da adoção, onde temos o vínculo, destitui o vínculo e criam-se novos vínculos. Beleza, beleza? Tranquilo. Segunda ponderação que eu quero fazer para vocês. Gente, nós sabemos, obviamente, que desde aí meados da década passada, né, ou seja, 2010 até 2020, mais precisamente no ano de 2016, o STJ ele reconheceu o direito à felicidade, ou se vocês preferirem a ideia de multiparentalidade. Em outras palavras, desde 2016 é possível que nós tenhamos aí dois pais, um genitor e um pai socioafetivo. Gente, e por que você está falando disso? Pelo seguinte, descartar essa possibilidade de dois pais, que inclusive traz uma maior proteção, né, prestação alimentícia, herança para os filhos, né? Vamos descartar essa hipótese. O que você quer falar? Vocês não sabem. Temos uma situação de uma mãe solteira, que, enfim, o pai não está nem aí para a criança, o pai, na verdade, abandonou afetivamente a criança, né? E nem vamos falar também da teoria do desamor. Essa mãe solteira, ela se apaixona aí por um indivíduo, um novo crush, não é isso? O sujeito chegou nela e falou assim, me chama de Estados Unidos e me usa. Nossa, balançou as estruturas, né? Que loucura, ela se apaixonou pelo sujeito, eles começam a conviver conjuntamente, né? E essa pessoa também se apaixona pelo filho que aquela mulher já tinha. E ele diz, eu quero adotar essa criança, adotar unilateralmente. É possível a adoção unilateral? Sim, é possível. Uma adoção, em verdade, que nós teremos tão somente a destituição do vínculo paterno já existente para a constituição de um novo vínculo. Isso, obviamente, se o sujeito não quiser, né, e não tiver a anuência dessa possibilidade da multiparentalidade, que seria, obviamente, mais protetivo em razão das prestações alimentícias e até mesmo da herança. Mas é possível, então, a destituição tão somente do vínculo, né, e constituição de um só dos vínculos. Show de bola, tranquilo. E a última ponderação dentro dessa proposta de vínculos que eu quero falar com vocês é o seguinte, né? Inclusive, ponderação essa que está talhada, cunhada, né? Tracejada, aonde? No artigo 47 da Lei 8.069 de 90, artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ele fala? Ele fala o seguinte, a partir do momento que você adota uma criança,
Em outras palavras, a partir do momento que você é o adotante, esse adotante ele pode acrescer ou modificar o sobrenome, né, da pessoa que está sendo adotada. Justo. Até aí sem grandes entraves, sem grandes discussões. Em outras palavras, eu vou passar o meu sobrenome para a pessoa que eu estou adotando. Tudo bem. Tranquilo. E se eu quiser mudar o prenome? Em outras palavras, se eu quiser mudar, quando eu falo em prenome, o nome propriamente dito. Em outras palavras, aqui o nome da criança é chamar Asdrubal. Eu não quero que ela chame Asdrubal, eu quero chamar ela de Ananias. Eu posso chamar ela de Ananias? Posso, gente. Só que temos uma observação. Qual observação? Se a pessoa tiver menos de 12 anos, tudo bem, é mais tranquilo. Agora, se ela tiver mais de 12 anos, como dissemos no consentimento, ela precisa ser escutada. E precisa, inclusive, aprovar. Por quê? Porque, em outras palavras, né, nessa situação, ela já tem uma certa identificação com aquele nome. Em outras palavras, aquilo ela tangencia o direito de personalidade da pessoa que está sendo adotada. Em outros dizeres, o sujeito sempre foi chamado de Asdrubal. E daí ele fala assim, já sou Asdrubão, né? Ou seja, já me chamam de Dudu, ou seja, Asdrudru, que seja. Em outras palavras, não quero que modifique meu nome. E assim, então, deverá ser compreendido. Se mais de 12 anos, ouvido e respeitado. Dito isso, então, terminamos o Instituto de Adoção. Deixo desde já para todos vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.